pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda etapa do nosso treinamento. Então, quem já está acompanhando aí o canal Projetista Sim, já viu o primeiro vídeo, viu as interfaces do programa e agora a gente vai conhecer cada ferramenta dentro do programa VD Max, para que a gente possa posteriormente partir para realmente a utilização destas e a composição de projetos nas próximas etapas. Então, conhecendo cada ferramenta, vamos começar falando tópico a tópico das barras, né? Então, hoje, aqui na parte onde você tem projeto, você tem lá projeto novo, inicia um projeto. Quando você clicar em projeto novo, ele já vai abrir automaticamente para você desenhar as paredes do seu projeto. Então é muito importante que você já esteja nesse momento preparado já com as dimensões, com a parte onde você tem as janelas, onde você vai ter alguma mureta, a altura, toda essa parte é muito importante. Você tem a opção de abrir um projeto já feito anteriormente, você pode salvar, importar arquivo em DXF, que seria propriamente o que eu já comentei no vídeo passado, onde você pode importar alguns arquivos de SketchUp mesmo para dentro do próprio VD Max e utilizar na sua biblioteca de decoração. Você tem a opção exportar o arquivo DXF para mandar para alguém que tenha um AutoCAD ou que queira visualizar algumas dimensões, por exemplo. A opção renderizar, ela faz com que a imagem do projeto ganhe uma qualidade aproximada mais da real. Obviamente a gente não tem as resoluções que se vê muitas vezes trabalhada num Photoshop ou num V-Ray, por exemplo, mas ela melhora a qualidade do que você já está apresentando na tela habitual com um ganho de qualidade. Então deixa um projeto bem bacana para você apresentar para o seu cliente, coloca luz e tudo mais, texturas, ela fica muito bom esse render. A parte de cadastro é onde você pode registrar que quando você for imprimir um contrato, por exemplo, se você vai colocar o orçamento do seu cliente impresso, colocar anexado a sua nota fiscal, você vai lá, coloca os dados do cliente, ele já sai impresso no orçamento os dados desse cliente. E a parte de orçamento mesmo, que é onde vai criar uma planilha dizendo desde a quantidade de itens, o valor de cada item e assim por diante. Então, aqui nessa parte de projeto, são essas as funções. Você vai ter em exibição algumas ferramentas que estão tanto na parte superior, como o atalho em propriedades do objeto, que eu já havia comentado. Então, você tem lá anti-alias. O que é anti-alias? Anti-alias, quando você está trabalhando com o render hide, por exemplo, ou hide, você vai ver que a linha ela não é uma linha muito perfeita. No momento que você utiliza essa função, ele inclusive pergunta se você gostaria de colocar o reflexo. E ele vai fazer um pré-render. Ele vai ser um meio, ele vai melhorar a imagem da sua tela entre o render e a imagem que você já está trabalhando. Ele vai deixá-la mais lisa. Muito bom para a gente fazer um print e guardar para o próprio montador, porque você não necessita do render. Então ela mantém as linhas com uma qualidade não tão distorcida. Então você tem essa função, você tem a opção reflexo, que já vai, como eu falei, vai ativar junto. Você que decide se quer ou não colocar o reflexo. Você tem a opção animação, onde ele vai ficar girando o seu ambiente. Ele vai fazer esse movimento 360 graus da imagem na tela. Você tem aqui as funções render, render hide, que são nada mais do que a tela, como você vai visualizar, assim como eu falei no vídeo anterior. Então é o que tem embaixo no rodapé a opção de visualização. Render sem as linhas, render hide com linhas e assim por diante. Você tem lá as funções normal enquanto move, que é como você visualiza. Por exemplo, quando a gente for girar a tela ou arrastar, você escolhe se você quer que ela fique somente linhas enquanto você gira ou se ele mantém a textura. O que muda, o que é vantajoso? Quando você não tem um computador que seja tão potente, que você sinta a necessidade de um pouco mais de memória, é bom que você coloque aqui esboço enquanto move.
Enquanto você estiver girando, ele vai deixar apenas linhas, vai ficar branco e ele é mais rápido. Então essa função ela agiliza o processo de movimentar a imagem. Então, indiferente, eu tenho uma máquina boa e mesmo assim uso o esboço porque não vejo necessidade de manter durante o giro. A não ser que você esteja fazendo um vídeo no seu computador, esteja gravando algo para posterior ter salvo. Perspectiva e ortogonal é a forma com que a gente visualiza, a gente já conversou também. Esses itens possibilitam, aqui que é a tabela ID, código, medida, possibilita que você inclua no seu projeto códigos e itens que ou facilitem a condução de um anexar à nota fiscal de venda para futuramente você deixar mais claro para o seu consumidor o que ele está adquirindo, mas é muito usado para que o montador tenha um perfil, um panorama do que você montou dentro daquele ambiente. Por exemplo, se eu colocar ali tabela de ID, que são índices, ele vai colocar, por exemplo, lá no meu aéreo número 1, vai colocar no balcão número 2, e vai ter uma caixinha dando descrito o que é cada item. O número 1 é o aéreo, o número 2 é o balcão, e aí o montador sabe exatamente qual item é. E assim ele segue. Se você colocar exibir código, ele vai botar a referência que a fábrica colocou lá, ID 25 é o balcão, ele vai colocar o código de cada produto. Medidas, ele vai se ater à horizontal, vai colocar, por exemplo, se o balcão é de 80, mais um balcão de 60, mais um gaveteiro de 40, ele vai botar 80, 60 e 40. Então vai ter as medidas de cada item dentro do seu programa. Tá? Então aqui está o exemplo de tabela ID, onde está ali ó, a peça número 4, ela é um painel, vem inclusive as medidas. A peça número 3 é um aéreo, a peça número 2 é outro painel, número 1 prateleira. Então você vai ter isso bem distinto. Código e medidas. Então sempre focando na horizontal, tá pessoal? A grid são demarcações do piso, caso você esteja fazendo uma visualização superior e queira marcações de piso, né? Seta nada mais é do que essa setinha vermelha, que quando você der 2 cliques no segundo módulo, ela está dizendo para você para que lado ela vai inserir o novo módulo. Tá? Piso e teto, o nome já diz, se você quer que apareça o piso, por exemplo, eu fiz uma mesa e eu quero olhar debaixo dessa mesa para mostrar a estrutura dela. Você pode remover o piso para que você visualize de baixo. Ou você pode, por exemplo, remover o teto, que é o que normalmente se trabalha sem o teto, só se usa o teto para fazer o render final. Então normalmente é aqui que você retira. E também você pode ver, ó, eu até botei um traçadinho, aonde tem ali no acesso rápido para você marcar piso ou teto. Então tem o acesso rápido e tem o acesso base. Bom, vamos lá. Você tem a exibição de tabela de peças ocultas. Vamos dizer que você tem um produto que você quer eliminar você quer tirar ele da sua tela para não quer deletar, mas quer ocultar da sua visão. Então você vai clicar com o botão direito do seu mouse sobre esse produto e vai clicar em ocultar. Neste momento, esse produto ele vai sair da sua tela. Na linha de configurações nós temos a opção de fundo branco ou fundo preto, tá? É bastante importante a gente se ater a isso, que é essa parte atrás do projeto. Você vai ter que verificar como fica melhor para a sua visualização. Algumas pessoas preferem trabalhar com preto, outras preferem trabalhar com fundo branco. Você vai ter que realmente decidir como isso fica melhor para você. É o famoso telas. Na parte de edição, tá? Nós temos ali a parte selecionar tudo ou remover seleção. O selecionar tudo nada mais é do que você vai, por exemplo, eu quero pegar e mudar a cor do meu projeto. Então eu posso clicar com o botão esquerdo e selecionar todos os itens que eu quero mudar de cor. Por exemplo, os balcões serão amadeirados e os aéreos serão em branco. Então eu marco todos os balcões
vou em modelo, vou colocá-los em amadeirado. Ou também eu quero apagar, esses itens aqui eu não quero mais. Vou lá, vou marcar eles, vou selecionar tudo e aí eu vou deletar, vou limpar o meu programa. Tudo que eu fiz até agora não foi legal. Então, ao selecionar tudo, ele vai pegar todos os itens do ambiente. E, da mesma forma, se você quiser remover essa seleção, clica no ESC, como ele já está dizendo na lateral, ou até mesmo você simplesmente dá um clique fora, ele vai tirar essa seleção. Você tem o localizar item. O localizar item, por exemplo, eu não estou encontrando onde eu coloquei o balcão X ou Y. Você vai lá, localizar item, coloca a descrição do balcão e ele vai localizar dentro do projeto onde está constando. Muito comum isso, olhar no orçamento e dizer assim, o que é esse item aqui que está custando esse valor? Você não sabe qual é o item bem exato, onde ele está dentro do programa, você vai localizar esse item. Tá? Recortar, copiar, colar, é o padrão que todo mundo faz. É o Ctrl+C, Ctrl+V, recortar, propriamente deletar um item, desfazer e refazer você fez algo, quer voltar essa ação, você clica em desfazer, ele vai desfazer a sua última ação. Da mesma forma, você deletou um item, não era o que eu queria, tirei ele fora, vou voltar ele novamente. Então é o que todo programa hoje base utiliza. As funções projeto e módulo nada mais são do que as funções disponíveis no botão direito do mouse. A gente vai estar vendo logo, a hora que a gente chegar no mouse, todas as funções que hoje estão disponíveis. Então, no momento que você clicar em projeto, ele vai abrir as mesmas funções que o botão direito do mouse. A função modelo, ela traz para vocês definir modelo, tá? Que é onde você já pode escolher no início do projeto. Qual a cor que eu quero de caixaria? Qual a cor que eu quero de porta? Qual o puxador que eu quero no meu projeto? Qual a cor do meu painel? Então, tudo que tiver disponível em opções de cores vai estar aqui. Então, você pode selecionar no início do projeto para que no decorrer do projeto todos venham com essa definição. Ou você pode fazer tudo em branco, que seja a cor inicial, e posterior, depois de finalizar o projeto, vir e alterar. Então isso é uma definição que você escolhe. Se você vai alterar todo o projeto uma vez só, se vai alterar por peça, que você pode marcar peça por peça e fazer essa alteração. Então, definir modelo. Ocultar frentes é bastante importante. No momento que a gente quer mostrar para o consumidor a parte interna, seja da cozinha, seja do dormitório, eu não preciso abrir módulo a módulo, eu não preciso deletar as portas, basta vir aqui, modelo, ocultar frentes, ele vai ocultar essas frentes, posterior eu venho aqui e coloco novamente as frentes na mesma função, ele vai estar, ao invés de ocultar frente, refazer, então ela vai voltar a aparecer no seu projeto. Então você consegue tranquilamente demonstrar a parte interna, ou até mesmo criar todo o dormitório sem as portas e por último colocar as portas. Isso também é tranquilo para você fazer. Na parte de ambiente, a gente tem muitas funções aqui. Você tem a opção de medir distância. Por exemplo, eu não quero ficar calculando 90, mais 15, mais 80, mais 80. Você pode ir ali, medir distância, cotar as distâncias, ele vai aparecer esses pontinhos azuis que estão aparecendo. Você vai lá, vai clicar em medir e ele vai dar para você a distância em 2D ou em 3D. Tá? O que acontece em 2D? Se você fizer 2D, ele está marcando uma linha horizontal perfeita. No momento que você clicou, por exemplo, no chão e depois no teto, ele vai lhe dar em 3D essa diagonal que você marcou. Então sempre toma cuidado para saber o que você realmente quer saber a título de medida quando usar essa ferramenta. Você tem cotação automática, onde ele vai lhe dar todas as dimensões de cada módulo. Então, por exemplo, aí você está vendo, são módulos de 90 com um espaçamento de 15, num total de 3,1 metros. Então aqui você tem as cotações.
Você tem o cotar na parede, onde ele vai deixar horizontalmente os elementos. Tá? Você tem a opção de exibir régua, onde vai aparecer a altura desse módulo ou de cada etapa do item. Então você pode ver que esses gridzinhos deixa para você entender, meu ali 2,43, então meu módulo está entre 2,40 para menos. Normalmente a gente já sabe porque olha na propriedade do módulo quando se coloca, mas é uma ferramenta que está aqui até para auxiliar na visualização, dependendo do que você vai estar fazendo. O programa oferece a opção de idioma em português, inglês ou espanhol. E a função Help seria um guia rápido de comando que vai deixar algumas vamos dizer, dicas para você. Mas se você usar aí 2, 3 vezes, você já vai estar bem prático dentro disso. Suporte técnico, caso precise falar com a fábrica, assistência remota, o pessoal da própria indústria ou até mesmo da plataforma VDMax pode acessar sua máquina e estar fazendo alguma manutenção caso você julgue necessário. Tá? Atualizar decorações é bacana porque às vezes a sua internet tem algum bloqueio e não autoriza você a fazer atualizações, então vem aqui, clique em atualizar decorações e ele vai estar fazendo uma busca no servidor e até mesmo acusando caso você possua decorações em atraso para fazer o download. Você fala aí com o responsável pela sua manutenção de TI para estar liberando para você esse download. Então pessoal, chegamos aí a uma nova parte. Nós já olhamos agora toda a barra superior do projeto. Agora nós vamos dar uma olhadinha nessa barra lateral. Essa parte de propriedades do objeto aqui que eu coloquei, ela é uma parte importante porque ela agiliza o trabalho. Você fez todo o projeto, tá vendo aqui que bonito, decorado, com pratos, com flores e tudo mais. E você quer retirar essa decoração para poder mostrar melhor ou até mesmo fazer. Eu já vi pessoas excluindo um a um ou ocultando um a um para poder fazer. Não, por exemplo, ó, nessa lâmpada que tem aqui, você clica na lâmpada e ele vai desligar a decoração. Ele vai deixar o projeto limpo. Ó, aí, ó, o projeto já ficou limpo na hora. E no momento que você clicar novamente, der um clique de novo na decoração, ela volta para o projeto. Então isso facilita muito a vida no momento de apresentar para o cliente e posterior precisar fazer um mapa de montagem, um croquis, um esboço ou até mesmo uma impressão mais simples. Você tem logo abaixo a mesma função em nome, propriedades do objeto, mas na verdade é uma continuação. Nessa parte aqui, você vai ter que se ater aos detalhes. Você tem lá o código da peça, a descrição da peça. Abaixo você tem a orientação, a dimensão desse projeto. Vai dizer lá o produto. Cliquei, por exemplo, nesse aéreo. Ele está dizendo que esse aéreo ali é um aéreo de 600 de largura, por 668 de altura e por 320 de profundidade. Eu já sei a dimensão do meu produto. E logo abaixo eu tenho as cotas do objeto. A quanto ele está da direita? 1,430. Quanto ele está da esquerda? E assim por diante. Você tem lá quanto ela está do pé direito. Inclusive tem ali abaixo, do lado da altura, você tem a elevação. Essa elevação é bacana, porque ela desconsidera qualquer item que esteja abaixo. Por exemplo, se o aéreo estiver acima de um balcão, quando você olhar na cota do objeto, ele vai dizer 600. Que seria 60 centímetros, sempre se trabalha em milímetros. Então você tem 600 do item que está abaixo. Então o aéreo, ele tem a cotação dele inferior 600. Porém a elevação sempre conta o piso. Então lá você vai ter 1.400, por exemplo, porque ele está a 1.400 do piso, mas está a 600 do balcão. Então o balcão possui 800. Então essa é a diferença entre elevação e cota inferior. Então a cotação ela tem tanto olhando frontal como também olhando a vista, afastamento de parede e a frontal. Por exemplo, nesse caso ele tem ali 0, significa que ele está colado na parede. E na frente ele tem uma outra dimensão que é o quanto levaria. Então no ambiente quadrado ele vai dizer
Quanto ele está afastado da parede? 0. Quanto ele está da frente? 1,400. Então essa é a proporção. Então num você está olhando o móvel de frente, no outro está olhando o móvel de cima. Tá? Então fica bem claro essa parte de dimensões. Ó, dimensão esquerda, dimensão direita, dimensão superior. Ó, olhando agora de frente, qual a altura, olhando de cima o módulo, qual a parte do afastamento da parede, tá? As dimensões. Na parte de definir modelo, você pode, como eu já disse, utilizar aquela parte lá em cima, modelo, ou você pode vir direto aqui e mudar uma peça, ou duas, ou três, quantas tiverem selecionadas. No caso aqui, caixaria branco, frente branco, puxador rigor Zamak, modelo da porta, porta lisa. Por que tem modelo? Porque pode ter portas onde vai ter lá um usinado, pode ter porta de vidro, pode ter o perfilado. Então cada fábrica vai montar a sua forma de colocar a opção modelo. Ó, no caso aqui trocamos a cor para Caixaria Gianduia e frente Itapuã. Acabou que mudou já lá na nossa visualização, tá? Bem tranquilo. Na parte de acessórios do objeto, eu já comentei anteriormente, agora fica na prática, tá aqui, é onde você vai escolher o que vai aparecer ou não no seu projeto. Neste caso aqui eu tenho ali, ó, marcado, tem prateleira, porta direita e porta esquerda. Caso eu venha desmarcar esses itens, ó, desmarquei lá a porta direita e a prateleira. Olha o que acontece, ela vai sair do seu projeto. Então eu vou fazer um nicho sem porta, dentro do closet vou fazer um detalhamento, não vai ter porta, é aqui que você vai estar fazendo a alteração. Assim acontece com o gaveteiro também, quero retirar a gaveta inferior e quero deixar ela aberta, ou eu quero pegar um gaveteiro, quero deixar só a gaveta superior, aqui abaixo eu vou fazer uma fruteira, ou eu vou botar um forno elétrico. Então você vem em acessório, você vai poder escolher gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3, gaveta 4, tudo que tiver disponível para ser retirado vai ser aqui, tá? Então pessoal, encerramos essa etapa ali. No próximo vídeo a gente vai falar da etapa 3. Então espero que tenham gostado dessa parte. Continuem o projeto, que a evolução ela é constante, a gente não pode simplesmente cortar ela ou querer criar atalhos. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e sigam para novos vídeos.